A paz do Senhor, irmãos. Amém. Todo mundo abençoado aí. Amém. Nós vamos ler o texto aqui, o primeiro versículo 25. A gente já conhece bastante o texto. É o versículo 25 do capítulo 6 de Mateus. Ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Amém, irmãos? Amém. Vamos sentar-se. Eu quero agradecer a Deus essa noite por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui na casa dele, glorificando e engrandecendo o nome dele, porque só ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Se você não agradeceu ainda pelo dia de hoje, por você estar vivo, por você estar com saúde, você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. Quero agradecer aqui mais uma vez ao pastor José Lourenço pela oportunidade que ele me concede de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Para mim é uma honra, uma alegria e uma satisfação imensa falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Amém! Quem estava aqui quarta-feira passada? Lembra de onde nós paramos, né? Nós vamos tentar hoje dar continuidade de onde nós paramos. É engraçado que todas as vezes que a gente vai estudar a Bíblia para uma nova missão, a gente acaba descobrindo coisas novas. Nossa campanha, qual que é o tema dela mesmo? Como é que é o tema da campanha, irmãos? Vencendo as ansiedades da vida. Nós estamos na quarta ou na quinta quarta-feira? Nós estamos na quinta quarta-feira dessa campanha. Nós já ouvimos aqui palavras extraordinárias acerca de ansiedade. Nós já vimos aqui os malefícios que ela causa na nossa saúde e na nossa vida espiritual. Só que quando eu recebi a missão na semana passada de trazer a mensagem nessa noite, eu fui estudar e descobri algo novo nesse texto, que às vezes passa desapercebido quando a gente lê. O dicionário, ele tem uma definição muito vaga do que é ansiedade. O dicionário diz que ansiedade é um desconforto físico e psíquico. Diz que a ansiedade é um excesso de agonia, aflição, medo, receio. Diz que é uma condição emocional de sofrimento. Semana passada nós vimos aqui algumas áreas da nossa vida que são afetadas pela ansiedade. Só que quando a gente vai estudar a palavra que é dita lá na raiz, quando a gente vai buscar a tradução original da palavra, aí o texto se abre de uma outra forma na nossa vida. Jesus, ele chegou aos seus discípulos e ele percebeu que os discípulos estavam ansiosos. E ele disse assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Por que os discípulos de Jesus estavam ansiosos? Todos eles eram pais de família, tinham seus empregos, tinham suas mulheres, seus filhos. Alguns deles até tinham empregados que trabalhavam para isso. Quando Jesus iniciou o seu ministério, o primeiro lugar onde ele foi buscar os seus primeiros discípulos foi na praia. Todo mundo conhece o texto. Jesus passou, estava lá Pedro lançando a sua rede, ele disse: vem, me segue após mim, eu farei de você um pescador de homens. Pedro estava trabalhando. Mais adiante ele encontrou João e Tiago, os filhos de Zebedeu, estavam na praia consertando as redes com o pai. Jesus passou e disse: vem e segue. Imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Só que, como foi falado aqui no início do meu pastor José Lourenço, a ansiedade ela é natural do ser humano. Nós nos preocupamos com o amanhã, com depois de amanhã. Às vezes nós nos preocupamos até com 10 anos
estar, de distrair. Lá no original, a palavra que Jesus usou quando disse não andeis ansiosos, ele disse merimate, que significa não estejam distraídos. Todos nós fomos chamados com uma missão. Nenhum de nós estamos aqui à toa. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Da criancinha que está sentada no colo da mãe, até o mais idoso aqui, Deus tem um propósito com a nossa vida. Nós temos uma missão, aleluia. E quando nós andamos ansiosos, quando nós andamos distraídos por causa das circunstâncias e das dificuldades, nós deixamos de atender o chamado de Deus. Essa mesma palavra foi a que ele usou quando ele foi visitar Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor e Marta cuidando, distraída nos afazeres de casa. A Bíblia diz que nós não conseguimos agradar a dois senhores. Nós vamos desprezar um e agradar o outro. É sempre assim. E Marta queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que ela chegou a Jesus e disse: olha, você não está vendo que a minha irmã está aí parada e não vem me ajudar? E Jesus disse para ela: não estais, não fique ansiosa, não fique distraída. Ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Você sabe por que Jesus desconfiou que os discípulos estavam ansiosos? Porque a ansiedade, ela reflete o nosso corpo. Sabe aquela pessoa que toda vez que ela pega alguma coisa, ela fica... Ela senta, aí cai a perna. Ou então ela volta aqui e fica. Ansiedade, sintomas de ansiedade. Isso vai transparecer de alguma forma no nosso corpo. Quando a pessoa está ansiosa, ela fala demais. O coração dela acelera e ela sofre palpitações e ela toda hora está suspirando. Toda hora falta o ar. Então Jesus, olhando os discípulos conversando, ele percebeu que os discípulos estavam ansiosos. E ele disse: ei, essa conversa que Jesus teve com eles foi linda. Nós, porque às vezes demoramos para entender. Quando ele chamou os discípulos, ele disse: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, porque o corpo é maior do que a comida, a vida é maior do que a comida, e o corpo é maior do que o vestido. Olha o santo, olha os pássaros, no planta, no cego, todo dia tem o alimento. Ele estava dizendo assim: olha, as pessoas lá fora, é natural que elas fiquem ansiosas. Mas você que tem o Espírito Santo dentro de você, não. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que supre as necessidades todos os dias. Você tem um Deus que te ama e que nunca vai te deixar desamparado. É por isso que nós não devemos andar ansiosos. E hoje nós vamos entender o que é que nós precisamos para controlar essa ansiedade. Geralmente a nossa preocupação excessiva, a nossa ansiedade é a mesma que a dos discípulos. Eram pais de família, estavam preocupados em como levar o sustento das suas casas. Eles desistiram de tudo para seguir a Jesus. E a dica de Jesus para eles foi: busque primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas você serão acrescentadas. Deus, ele conhece as suas necessidades. Deus, ele conhece todas as suas dificuldades. Aquilo que você fala quietinho lá no teu quarto, Ele já está providenciando tudo. Você só precisa acreditar que Ele te ama a ponto de se sacrificar por você. Às vezes um crente que vive ansioso, ele dá a entender que ele não acreditou no sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque Ele morreu por amor a nós.
e Ele não vai nos dar comida? Ele morreu por amor a nós e não vai nos dar condições de nos vestir? Essa é a grande dificuldade de nós encontrarmos pessoas dispostas a servir Jesus no campo missionário. Porque a ansiedade lhes trava as pernas, a ansiedade lhes trava as mãos. Eles não têm coragem de confiar em Deus a ponto de se soltarem na hora. E Jesus mais uma vez vem dizendo para nós: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele disse todas, ele não impôs nenhum limite para nós. A nossa fé que alcança tão pouco que nós não temos coragem de deixar Deus cuidar dos nossos problemas. Ano passado eu passei o ano inteiro lutando, tentando, batalhando para lá e para cá, tentando quitar o meu carro que estava atrasado. Enquanto eu não descansei, enquanto eu não parei de usar as minhas forças para isso, Deus não fez nada. Porque eu dizia: Senhor, eu confio em Ti, mas no outro dia eu estava atrás do dinheiro. Senhor, eu confio em Ti, mas no outro dia eu estava tentando resolver o problema. É natural que o mundo morra de ansiedade, porque não conhece a Deus que você conhece. Ele te ama e Ele cuida de você. Na semana passada, nós vimos aqui a ilustração de como o ser humano foi contaminado lá no Jardim do Éden. Porque Deus criou as coisas todas perfeitas. O homem não sentia ansiedade, ele não se preocupava com nada. Deus preparou todo o jardim, colocou ele lá no meio do jardim e disse: isso aqui é para você cuidar. Coloque aí o nome dos animais. E o homem colocou. Todo fruto que existe no jardim é para você se alimentar. Você só não vai comer de uma árvore. E aquela que está lá no meio, a mais vistosa, a mais bonita, a mais desejosa, aquela lá você não toca. Até então o homem era puro, inocente, não tinha maldade, não tinha malícia. Só que aí deram ouvidos à serpente. E nós falamos aqui, na semana passada, o homem e a mulher, contaminados pelo pecado, agora vivem uma vida ansiosa. E hoje esse mal é tão grave que até as criancinhas sofrem com isso. A minha pequena, 5 anos de idade, às vezes ela me pede: eu quero ir na casa da vovó, na quarta-feira. E eu digo: sábado nós vamos na casa da vovó. Ela vai e brinca, quando dá meia hora ela volta: papai, hoje é sábado? Ansiosa. Quando a gente promete a ela que nós vamos na pizzaria domingo, a gente fala isso. No domingo a gente fala: no próximo domingo a gente vai na pizzaria, porque ela gosta de ir só para brincar, porque a gente tem que comer no come. Aí todo dia quando a gente vai para a escola, ela pergunta: papai, hoje é domingo? Ansiosa. E ela treme, e as mãos se agitam, e ela pega uma coisa, e pega na outra, e fica naquele desespero. Ansiedade. É um mal do cérebro. Tem prostrado muitos pais de família, tem prostrado muitas mães de família. Mas nós, que conhecemos a Deus, o Espírito Santo habita em nós, é para vivermos uma vida tranquila. Ah, não tem arroz. Hoje nós trouxemos o último arroz que tinha no armário, na despensa. Eu não tenho dinheiro para comprar amanhã. Amanhã, Deus vai providenciar a sua porção. Ele
disse aos discípulos aqui no versículo 34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Às vezes nós fazemos projetos a longo prazo, mas nós sabemos que esse projeto só vai se cumprir daqui um mês, 2, 3, um ano. Mas mesmo assim a gente fica ansioso. Mesmo assim a gente fica preocupado. Isso não sai da nossa cabeça. E aí é onde está o perigo. Porque a distração nos faz mudar o foco. Quando nós estamos ansiosos por causa de comida, por causa de roupa, por causa de bebida, por causa das circunstâncias da vida, nós deixamos um pouquinho Jesus de lado. Nós dizemos: olha, agora eu vou deixar aqui um pouquinho, porque eu vou atrás da porção de amanhã. E deixa a obra de Deus. Amanhã faz do mesmo jeito, depois de amanhã faz do mesmo jeito. E Deus vai perdendo cada vez mais espaço nas nossas vidas, por causa da nossa ansiedade, por causa que nós não confiamos no Senhor. E Jesus, ele deu a receita para os discípulos, nesse texto que ele deu, nesse sermão que ele estava dando, para que eles vencessem, para que eles segurassem, para que eles confiassem. Aqui o homem e a mulher dominaram pelo pecado. O que aconteceu? Jesus Cristo venceu, se entregou em sacrifício por nós. Quando ele foi para o céu, todo mundo ficou preocupado de novo. Os discípulos, preocupados, ansiosos, porque o mestre ia embora. Aquele que há 3 anos estava ali na liderança com eles, ele ia embora, ele não ia mais estar ali. E Jesus disse aos discípulos: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu iria lá para construir, voltaria e buscaria vocês, para que onde eu estivesse, vocês também estivessem ao meu lado. A ansiedade dos discípulos foi tanta que quando Jesus foi crucificado e morreu, eles fugiram. Todos eles foram espalhados pelo mundo. Mas Jesus, quando estava conversando com os seus discípulos, quando ele estava mostrando os lírios do campo, e disse aos discípulos que nem Salomão se vestiu como aquele lírio, que de manhã está florido, está bonito, mas à tarde seca e é lançado ao fogo. E Jesus disse assim: vocês não valem muito mais do que os lírios? Ele estava dizendo aos discípulos: acreditem que vocês são valiosos para mim. Acreditem que vocês valem muito mais do que esses passarinhos que estão aí para Deus. A nossa ansiedade só vai atrapalhar a bênção chegar às nossas mãos. E ele diz lá no versículo 30: não vos deixará muito mais a vós, homens de pequena fé. Então o que nós precisamos para vencer a ansiedade? Fé. É o primeiro ingrediente que nós precisamos adicionar na nossa vida. E você sabe como isso acontece? Quando nós entramos por aquelas portas, há não sei quantos anos atrás, dispostos a entregar a nossa vida para Deus. Quando nós entramos ali pela primeira vez, nós estávamos assim, contaminados pelo pecado. Mas quando nós levantamos a nossa mão ali na frente, entregamos a nossa vida a Jesus, Ele deixou quem para nos consolar? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e faz o seu papel. É fé, é um pouquinho só de fé na nossa vida. E nós vamos começando a ser limpos pela palavra de Deus. Automaticamente a nossa ansiedade vai ter que desaparecer, porque nós acreditamos que Deus nos ama e que Ele vai cuidar de nós. Nós temos fé no poder de Deus, nós temos fé no sacrifício de Jesus Cristo lá no Pai, a ponto de entregar a nossa vida e dizer: eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Assim não é, irmãos.
propósito. Só que esse processo, ele vai gradativamente acontecendo na nossa vida. Não é uma questão de muita fé ou pouca fé, mas é a questão de uma fé ativa, é a questão de uma fé que traz resultado. Não adianta eu dizer que eu tenho fé de mover uma montanha, se na hora que ela entrar em ação eu não consigo mover uma brita. A minha fé precisa de ter ação, atitude. E como é que eu provo para Deus que eu tenho fé? É discussão, é entregando os meus problemas a Ele. Aleluia! Aí o próximo passo, a próxima, como é que se diz? A próxima etapa, aí depende de mim, depende de você, depende de você. Quando nós mostramos para Deus que nós temos fé, nós precisamos de uma mudança de atitude. Para isso nós precisamos de coragem. Vem o Espírito Santo, injeta uma dose de coragem na nossa vida. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando cada vez mais limpos. Você lembra quando eu falei lá atrás que no Jardim do Éden Deus tinha criado tudo perfeito? Ele ainda não existiu esse mundo. Glória a Deus. Por disso, Ele preparou um lugar e muito em breve Ele vai dizer aos homens, Ele vai dizer: vem como eu, vem herdar a terra que está preparada para você, desde a fundação do mundo. Lá onde tudo é perfeito, lá onde não existe dor, onde não existe morte, onde não existe choro. Eu vou enxugar as suas lágrimas. Você nunca mais vai sofrer. Irmão, mude de atitude. Deus não te criou para sofrer, Deus não te criou para viver triste. Tudo que Deus faz é perfeito. Levante a cabeça, ande na rua como um vencedor que você é. Acredite nisso, coloque no teu coração nisso. Não deixe que uma palavra venha fazer você tropeçar. Nosso maior problema, muitas vezes, não é nem o que a gente fala, mas é o que a gente ouve. Aleluia! Às vezes, a pessoa que a gente menos espera, a gente recebe a maior pedrada. E a gente acaba querendo desistir da caminhada. E a gente acaba querendo desistir da jornada. Voltar. Deus te fez para vencer. Deus te fez para ser feliz. Acredite nisso. Se você vive de cabeça baixa por causa de algum problema que te afligiu, levante a cabeça, porque você é mais do que vencedor. Você não pode dizer nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem perigo, nem nudez, nem espada, nada. Nada pode você separar o amor de Deus. Nada pode fazer Deus desistir de você. Nada vai fazer Deus mudar os planos que Ele tem com você. Você só precisa ter fé, você só precisa acreditar, você só precisa tomar para si e viver como um vencedor que Deus te fez. Nunca se esqueça. Deus, Ele olha para você como um pai olha para um filho. Quem é mãe, quem é pai, que sabe. Se teu filho correr perigo, você dá a sua vida por ele. Tudo que Jesus fez. E Ele não vai te dar o mínimo para você viver. Coloca a tua fé em prática, irmão. Levanta a tua cabeça. E a partir de agora você pode pisar tudo. Dizendo: eu sou mais vencedor, aquele que me amou. Não, esse mundo vai me separar do amor de Deus. Nada nesse mundo vai me fazer existir a força de Deus na minha vida. Pode 1 milhão me cercar, dizendo que eu não vou conseguir. Acredite, o Deus que está com você, Ele derrota exércitos inteiros sem você precisar levantar a mão. Aleluia! Maravilhoso Deus!
Quer triunfar sobre a ansiedade? Viva uma vida moderada. Quer triunfar sobre a ansiedade? Entrega o teu caminho ao Senhor. Centralize o seu pensamento em Deus. Esqueça os que estão à sua volta. Não dê ouvidos a derrotistas. Não dê ouvido a pessoas mal amadas, a matadores de sonhos. Muita gente já desistiu dos sonhos dele, quer fazer você desistir também, porque ele é frustrado na vida e ele não consegue te ver feliz, ele não consegue te ver crescer, ele não consegue te ver crescer. Eu vou encerrar aqui as minhas palavras, que o tempo já foi, mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus é o responsável por enxergar em nós todos os ingredientes que nós precisamos para ter uma vida limpa, para ter uma vida santa, para ter uma vida purificada. Agora precisa a minha parte, de acreditar em Deus Pai, de acreditar que Ele pode me dar a vitória que eu estou